Bom dia, irmãos. Com muita alegria, a gente recomeça mais uma reunião do PGM, Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra com cada um de vocês, nosso pão diário, o nosso alimento diário no Senhor Jesus. E hoje nós gostaríamos de refletir acerca de uma passagem que está lá no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo do 10 ao 17. Nesta passagem da palavra de Deus, encontramos duas pessoas importantíssimas, duas pessoas que se tornaram chave dentro do propósito de Deus para a nação de Israel, para o povo judeu. E vemos também a liberação da parte de Deus de uma capacitação especial para essas pessoas serem pessoas chaves no âmbito do reino de Deus. Nós estávamos, a palavra foi trazida pelo pastor Marcelo no último domingo, uma maravilhosa palavra, por sinal, e queríamos focar alguns aspectos importantes desta palavra, sobretudo a questão do desígnio. Sempre entendemos que Deus tem planos para as nossas vidas, assim como Deus tinha um plano para a nação de Israel. Na verdade não era uma nação ainda, mas para o povo de Israel que estava debaixo do domínio do rei Assuero. E assim como Deus tinha um desígnio específico para a vida de Esther, que era uma das preferidas do rei Assuero. E foi baixado alguns decretos que verdadeiramente iam limitar, iam restringir, iam colocar em risco a continuidade ali do povo naquele lugar. O povo de Deus estava sofrendo um terrível ataque da parte do inimigo. E Esther recebeu da parte de Mardoqueu, foi revelado para Esther o que era o desígnio de Deus para a vida dela, um desígnio específico de Deus para a vida dela naquele momento da nação. Então Deus tinha planos para a nação e Deus tinha planos para Esther. Eu posso falar que Deus tem um propósito geral que nos enxerga enquanto povo dele, enquanto geração santa, enquanto escolhidos do Senhor Jesus. E Deus também tem um desígnio específico para cada um. É sobre isso que nós gostaríamos de refletir. Você já sabe qual é o desígnio específico que Deus tem para a sua vida? Não só nesse tempo de isolamento, mas o tempo que você estiver sobre a face da terra, a terra dos viventes. Deus tinha um propósito geral para com a nação, que naquele momento envolvia um desígnio específico na vida de Esther. A saber, naquele tempo, era interceder pelo povo junto ao rei Assuero. Esther gozava de um acesso especial à presença do rei.
Porém, para entrar na presença do rei, qualquer um precisava da autorização real. O rei precisava apontar o cetro na direção da pessoa que gostaria de adentrar a presença dele. Pois bem, Mardoqueu disse para Esther: você precisa interceder. Se você não interceder, outros o farão. Porém, você corre grande risco de ter a mesma sorte do resto do povo, que está em risco por causa dos decretos reais. Então, Mardoqueu falou: é a tua hora. Então, Deus quer falar essa mesma coisa para você essa noite. É a tua hora. Chegou a tua vez. Existe um desígnio específico para a tua vida. Assim como existe para o povo de Deus nesta nação um propósito maior. Sabe quando nós reconhecemos que existe um desígnio? Primeiro, reconhecemos que a nossa capacitação vem do alto para fazer a coisa certa. Aprendemos a reconhecer que é o tempo certo. E aprendemos a reconhecer que estamos no lugar certo. Quando nos tornamos filhos de Deus, como fomos recebidos no reino, em Cristo Jesus, nós recebemos patentes, estrelas, que vão mudando conforme eu vou evoluindo, conforme eu vou entendendo, conforme eu vou compreendendo o desígnio específico de Deus e o propósito maior de Deus na minha vida. Esther compreendeu que era o tempo dela. Ela assumiu a vocação. Ela ouviu o chamado, assumiu a vocação. E Deus colocou ela no momento certo, na hora certa, né? No momento certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso é o desígnio específico de Deus. É quando eu percebo espiritualmente que estou no lugar certo, que estou no momento certo, fazendo a coisa certa. Isso é o desígnio específico de Deus, quando eu percebo espiritualmente, o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu estou no lugar certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Se você está na igreja do Senhor Jesus, se você já se descobriu como filho de Deus, se você realmente tem a certeza de salvação, também tem a certeza que Deus liberou sobre a tua vida um espírito de ousadia e não um espírito de covardia, como está lá em 2 Timóteo. Deus liberou sobre você a mesma unção que estava sobre a vida de Esther. Muitas vezes estamos no lugar certo, na hora errada. Muitas vezes estamos na hora certa, no lugar errado. E muitas vezes estamos na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa errada. Quando estamos em Cristo, existe um desígnio específico para a nossa vida. E esse desígnio nos faz perceber que estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso é exercer a vocação que nós ganhamos em Cristo Jesus, de intercessores, de pessoas que foram levantadas para estar em lugares específicos, lugares estratégicos, ministrando a palavra, sendo usadas por Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, Deus te colocou no lugar certo, a hora certa, para fazer a coisa certa. E Ele te capacita, Ele libera sobre a tua vida a mesma unção que estava sobre a vida de Esther. Esther exerceu a vocação dela, se adornou, se preparou, mesmo sabendo que você
tem um desígnio específico, sabendo que Deus te colocou no lugar certo, na hora certa, ainda assim você precisa se preparar, precisa se santificar, sem o qual, sem a santificação, sem o qual ninguém pode ver o Senhor. Então deixa Deus trabalhar na nossa vida. Eu digo isso por mim mesmo. Todos nós estamos neste mesmo processo. Que Deus trate a gente de dentro para fora. E que a gente entre com ousadia na sala do trono. Clama pela proteção do sangue. Entra com ousadia na sala do trono e intercede, meu irmão. Esse país vai mudar quando a igreja interceder. A tua casa vai mudar quando você interceder. O teu modo de ser vai mudar quando você souber interceder por sua própria vida. Guerrear as tuas guerras, as guerras que estão postas adiante de você. Lembre-se, Deus te deu espírito de ousadia e não espírito de covardia. E assim a gente vai entrar na sala do rei como príncipes, como pessoas que foram escolhidas dentre muitas para fazer algo específico para o reino. Vamos entrar com ousadia na sala do trono, pedindo a misericórdia e a graça, sim, por meio da misericórdia e da graça, sim, mas com ousadia, para profetizar que essa situação no país, que essa situação limitante, que essa situação que restringe você de dentro para fora, que essa situação na tua família, com esse problema de relacionamento na tua família, tudo isso pode ser transformado. Amém? Que Deus faça você lembrar sempre que Ele tem um desígnio específico para você. Te colocou no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, como Esther. A unção que estava sobre a vida de Esther está sobre a tua vida, meu irmão. Eu quero orar por você. Deus abençoa quem está ouvindo esse vídeo. Manifesta a tua presença na vida dele. Faz ele entender que o Senhor tem um desígnio específico para a vida dele. E que se ele deixar, o Senhor vai fazer a diferença onde quer que eles estejam, Pai. E exerçam uma vocação, e ouçam um chamado, e sejam uma bênção nas tuas mãos, como Esther foi, Pai. Como a rainha Esther, se tornou a rainha Esther, porque estava no lugar certo, na hora certa, e quis fazer a coisa certa. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus os abençoe.